Olá, meus irmãos, esse é o nosso curso de homilética, a arte da pregação. Essa é a aula 1, é uma aula introdutória, uma aula curta, onde nós vamos estudar acerca dessa arte de pregar, dessa arte de falar em público, mas não é simplesmente uma oratória, não é simplesmente uma arte de pregar, mas é ter a consciência de que nós vamos falar acerca da palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, a fórmula profética do assim diz o Senhor ou oráculo do Senhor mostra pra gente que quando a gente vai falar da palavra de Deus, não é mais a gente que fala, mas é o Espírito Santo de Deus que fala através de nós. Então, nessa parceria, nós vamos estudar as técnicas da arte da pregação, as técnicas da homilética. Mas a gente nunca pode perder a noção de que não sou eu que falo, mas é Deus que fala através de mim. Quando Deus falou com Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 12, e aí é assim mesmo, vamos começar esse curso falando de palavra de Deus. Êxodo, capítulo 4, verso 12, o Senhor disse a Moisés: agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Então é Deus que nos ensina o que a gente deve falar. E o que nós vamos aprender aqui são técnicas de como falar aquilo que Deus quer que nós falemos de uma forma pausada, com algumas, a questão da nossa roupa, como é que deve estar, a questão da nossa fisionomia, nosso cabelo, todas essas coisas que colaboram para que essa mensagem seja bem falada, a questão da articulação, dos plurais bem falados. Então, tudo isso faz parte de uma técnica, que é o que a gente vai aprender aqui. Mas, como eu disse, nunca perca a noção de que não é você que fala, mas que é o Espírito Santo de Deus que fala através de você. Isso é importante. Então, essa é a primeira fala para esse curso de capacitação, que é um curso de homilética, a arte de preparar e pregar sermões. Tá bem? Bom, existem algumas definições que são importantes para a gente saber acerca da homilética. Uma delas é o discurso. Então, o que é um discurso? É um conjunto de frases ordenadas faladas em público. Isso é um discurso. Homilética não é só um discurso. O discurso está dentro da homilética, dessa arte de pregar. E, falando de homilética, essa palavra homilética, para a gente em português ela é estranha, né? É uma palavra que vem do grego. Homiléticos. Homiléticos vem de homilos, que é montar alguma coisa em conjunto, tá? E aí depois isso vai sofrendo alteração semântica, de maneira que a palavra homilia, que é de uma família próxima, uma família semântica, vamos dizer assim, da língua grega, homilia é essa pregação. Tanto que na Igreja Católica, quando o padre vai falar, aí o que se diz? Ah, agora é a hora da homilia, ou seja, agora é a hora da pregação. Então, na Igreja Católica, a homilia é a mesma coisa que na Igreja Protestante, na Igreja Evangélica, a pregação.
Quando você diz homilia, você está falando da palavra pregação na língua grega, tá bom? É a mesma coisa, homilia e pregação, certo? Outra coisa importante, a oratória. O que é oratória? É a arte de falar em público. Por exemplo, eu estou aqui falando para você que está aí do outro lado da tela. Você agora é meu público. Mas eu poderia estar fazendo esse curso, como a gente estava fazendo na Igreja Metodista Central em Bacaxá, para um público presente. Só que o que acontece agora? Você está me vendo, mas eu não estou te vendo. E eu não sei se você está sentindo com a cabeça, né? Se você está... Qual é a sua reação em relação ao que eu estou falando? Eu estou falando para frente de uma câmera e você está me vendo, mas eu não estou te vendo. Quando a gente trabalha homilética, é importante nessa oratória, nessa arte de falar em público, a percepção de quem está nos vendo. Se as pessoas estão assentindo, ou seja, né, o que é assentir? É fazer o sim, né, com a cabeça, se estão concordando, se tem alguém olhando estranho. Tudo isso a gente precisa aprender a lidar. E na oratória, em que vem da oralidade, daquilo que eu falo, eu também preciso perceber como é que está sendo a recepção dessa oratória pelas pessoas, certo? Então, discurso, homilética, oratória. Pregação. Pregação é o sermão, é a homilia, é o ato de anunciar uma notícia. Eu vou falar de algo, vou falar acerca de algo. Então eu vou pregar, vou trazer uma notícia. No caso do evangelho, a palavra evangelho, que em grego euangelion, é o que? Uma boa mensagem, uma boa notícia, uma boa nova. Retórica. A retórica é o conjunto de regras relativas à eloquência, a forma como eu vou colocar essa locução, como é que eu vou articular, como é que eu falo, se eu levanto minha voz, se eu fico sempre monotonos, a palavra monotonia, sempre o mesmo tom, ou em alguma parte da pregação eu levanto a voz, eu dou um sorriso, eu faço uma expressão facial, mexo com as mãos. Tudo isso faz parte da retórica. E a palavra retórica também é uma palavra grega. Na antiguidade, o orador, em grego, ele era um retor. E o retor faz o quê? Quando ele fala, ele utiliza da retórica, ou seja, da retórica. Então, retórica é esse conjunto de regras relativas à arte de falar bem. Tá? No caso da oratória, a arte de falar em público, e no caso da retórica, a arte de falar bem. Então, aprendia-se retórica para se poder falar bem diante do público. São coisas que estão juntas, tá bem? E o sermão é o discurso cristão. Quando se fala a palavra sermão, a gente tem a questão do cristão ali, o discurso cristão falado do púlpito. Cristão católico, cristão protestante, cristão evangélico. Na literatura brasileira, a gente tem o quê? Os sermões do Padre Antônio Vieira. Então, aqueles sermões são sermões mesmo. Então, são textos da literatura brasileira em que o Padre Antônio Vieira escrevia em forma de sermões. Então, quando eu estou falando a palavra sermão, tem a ver com uma fala cristã, um discurso cristão falado do púlpito para que as pessoas pudessem ouvir. Tá bom? Esses 6 itens: discurso, homilética, oratória, pregação, retórica e sermão, estão juntos para que a gente possa estudar essa arte da pregação, certo? Vamos pensar uma coisa. Eu falei, né, que a homilética vem de homiléticos, que é uma palavra grega. E aí, o que os gregos faziam? Havia uma tribuna
em que eles discursavam, isso desde a antiguidade. E aí, ali século V antes de Cristo, que é o momento em que isso aparece bastante. Então, essa homilia, ou seja, esse discurso, tinha a finalidade dupla: convencer e agradar. E aí é legal, porque é daí que vem o termo homilética, que significa a arte de pregar. E é interessante, vamos pensar no contexto cristão. João, capítulo 16, verso 7, fala do Espírito Santo, não é? E aí, a partir do verso 8, diz que é Ele, o Espírito Santo, o Consolador, que vai vir e vai convencer. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Então não sou eu que convenço. A homilética na Grécia Antiga era a arte de falar de maneira que essa fala convencesse e agradasse. Se a gente está tratando de sermão, se a gente está em contexto cristão, eu vou aprender técnicas, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. É Ele que tem esse poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E isso fica bem claro aqui no curso. Eu vou estar sempre batendo nessa tecla. Estamos aprendendo técnicas, mas quem fala através de mim é o Espírito Santo, e quem convence através dessas palavras que vão ser pronunciadas é também o Espírito Santo. Se eu falo sozinha, sou lata vazia, essa palavra não vai convencer ninguém. Eu posso fazer de tudo, mas essa palavra não vai testificar no coração, não vai convencer, porque ela não vai estar mediada pelo Espírito Santo de Deus, tá bem? Isso é importante pensar nisso, certo? E então, convencer e agradar. Claro, se a palavra evangelho, do grego angelion, esse eu no grego é algo bom, uma coisa boa. Por exemplo, quer ver um nome lindo? Eulália. Lália do verbo laléu, que é falar. E eu é bom. Então, o que significa esse nome? Eulália. Alguém que fala coisas boas. É isso que significa. Eugênia é alguém, gênia vem de genos, que é o nascimento, né, de onde essa pessoa vem. Então, a Eugênia é uma pessoa bem nascida, uma pessoa de bom nascimento, de nascimento agradável. Então, tá vendo? Esses nomes com eu, em português, esse eu aí vem do grego bom ou boa. Então, voltando, angelion. Angelion vem de angelos. Quem é um angelos? É um anjo, é um mensageiro. Em grego, anjo e mensageiro são a mesma pessoa. Então, angelion, mensagem. O angelos fala o angelion. O anjo fala aquilo que é angelical. O mensageiro fala a mensagem. Então, angelion, boa mensagem. Pergunta: como é que uma boa mensagem não vai agradar? Eu acho que eu nunca vi uma pessoa que tenha vindo à igreja, um visitante, e saiu da igreja chateado porque aquela mensagem não foi boa. Pode ter saído incomodado, confrontado, quando percebeu que aquela mensagem trouxe confronto ao seu coração. E esse confronto, claro, já é o Espírito Santo trabalhando nesse convencimento para que a pessoa depois perceba como é que está a sua vida e retorne para Deus e queira mudar a sua vida e aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se isso não aconteceu naquele próprio dia. Isso pode acontecer naquele próprio dia, o Espírito Santo já convencer, já trazer confronto, mas isso pode ser um processo. A pessoa continua vindo, mas o Espírito Santo vai convencendo e vai trabalhando. Então, convencer e agradar. Quem convence? O Espírito Santo de Deus, João 16, 8. Quem agrada?
o Evangelion, o Evangelho, porque o Evangelho é uma boa mensagem e boa mensagem vai sempre agradar. Então, essa mensagem que convence e que agrada é exatamente o que está no centro do estudo da homilética, da arte de pregar, de falar essa mensagem. E aí, o cristianismo pega essa palavra homilética, tá? E vai passar a trabalhar dessa forma, usando essa arte como arte para pregação, e que vai passar a ser chamada aí sim de homilética pela igreja a partir do século XVII. Isso aí é só um pouquinho de história para a gente ver em que momento essa homilética da Grécia Antiga, que era a arte de convencer e agradar ali na tribuna aquelas pessoas, no século XVII essa palavra passa a ser utilizada para pregação do púlpito, pregação da igreja, e como a gente está em século XVII, aí já aconteceu a reforma protestante, século XVI, então essa palavra vai ser utilizada tanto para as igrejas cristãs católicas, como para as igrejas cristãs protestantes, tá bem? Então é importante dizer essas coisas aí, certo? Dito isso, qual é a finalidade do estudo da homilética? Esse estudo da homilética vai abranger tudo que tem a ver com a pregação e a apresentação das práticas, de tudo aquilo que eu faço para preparar essa pregação, para preparar essa mensagem. Então, o que a gente vai estudar aqui? Não só a forma de pregar, algumas técnicas, a questão da articulação boa, a questão da voz boa, a questão de como é que eu me apresento, sendo mulher, sendo homem, como é que deve ser minha roupa, como é que deve estar meu rosto, cabelo tudo direitinho, nada de excesso de maquiagem, nada de gravata torta, essas coisas assim, mas também engloba como preparar esse sermão. Então, como é que eu vou fazer para que esse sermão seja, na hora da pregação, seja eficaz? Então, um sermão que seja um sermão temático, por exemplo, irmãos, hoje eu quero falar sobre a paz que Jesus traz. E aí você vai falar acerca dessa paz. Vários textos, tá? Ainda não é a técnica, só estou elaborando aqui para a gente começar, para você saber em que curso você está entrando. Então, vai falar sobre a paz. E aí você vai pegar vários textos, você pode ir lá no Antigo Testamento, você pode ir lá no Gideão, que ele erigiu um altar ao Senhor chamado Jeová Shalom, Adonai Shalom, ou Yahvé Shalom. Então, o Senhor é paz. Você pode ir lá e vir passeando pelo Antigo Testamento e depois vir para o Novo Testamento e falar de Jesus e dar essa paz que excede todo o entendimento. Você pode ir trabalhando todas essas formas num sermão em que você deu um tema e vai falar sobre aquilo. Você pode preparar um sermão baseado no texto bíblico, que é o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício desse curso é Apocalipse 3:20, você vai ver isso na aula 2. E aí você pega Apocalipse 3:20, que é um texto fácil de elaborar uma pregação, onde você vai elaborar uma pregação a partir do texto bíblico. Esse é o tipo de pregação que eu mais gosto e acho fácil. Então, vamos lá? Apocalipse 3:20. O Senhor vai dizer ali para a igreja de Laodiceia a seguinte coisa. Então, vamos lá? Apocalipse 3:20, finalzinho da sua Bíblia. Se você está aí no conforto da sua casa e aí de frente para o computador, você abre junto comigo Apocalipse capítulo 3, verso 20. E aí o Senhor Jesus é que está falando, nessa carta à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Alessandra, como eu vou elaborar uma pregação a partir de um versículo? Muito simples. Primeira coisa, pega os verbos e separe os verbos de ação, os verbos importantes aqui. Primeira coisa, Jesus diz o quê? Eis que estou à porta. Estou à porta. Essa é a primeira parte. No seu desenvolvimento da pregação. Eu estou à porta. Segunda coisa, eu bato. Estar à porta é uma coisa, Jesus está à porta. Segunda coisa, bato. Terceira coisa, se alguém ouvir minha voz. Quarta coisa, e abrir a porta. Quinta coisa, entrarei em sua casa. Sexta, cearei com ele. Sétima, e ele comigo. O que você fez? Pegou o versículo, dividiu nos verbos e você pode elaborar um sermão a partir desses 7 pontos. Você inicia... nossa, mas é tão simples assim? É tão simples assim. Com a ajuda do Espírito Santo, claro, mas é tão simples assim. Então você vai elaborar uma introdução, onde você pode falar da igreja de Laodiceia, e aí você pega uma Bíblia de estudo, onde você tem as referências ali embaixo, pega um dicionário bíblico, pega sites bons na internet, confiáveis, e vai pesquisar acerca da igreja de Laodiceia, o que era, e vai contextualizar isso na introdução. Agora, o desenvolvimento, esses 7 pontos. Jesus está à porta, Jesus bate, Jesus. Eu, ou a pessoa, ouve a voz de Jesus, abre a porta. Jesus entra na casa. Jesus ceia comigo ou com a pessoa que está ouvindo, e eu ou a pessoa que está ouvindo ceia com Jesus. 7 pontos no desenvolvimento. Pronto. Conclusão, irmãos, nós estamos aqui, aí você vai fazer a aplicação. Jesus está aqui, está à porta, Jesus bate. Se alguém aqui quer ouvir a voz dele nesse dia, se quer ouvir a voz, abra a porta, ele vai entrar, ele vai cear e você vai cear com ele. A questão é, muitas pessoas utilizam esse texto para evangelização na igreja, para que as pessoas aceitem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas se você ler aqui com cuidado, Apocalipse 3, qual é o contexto de Apocalipse 3:20? É Apocalipse 3, do verso 14 ao verso 22. Você vai ver que essa palavra é uma palavra para uma igreja. E aí, quem já conhece aí a professora Alessandra, sabe que falou de comida no texto é linguagem de intimidade. Então, Jesus está convidando a igreja de Laodiceia para ter intimidade. O pessoal dentro da igreja, de repente, estava na igreja, mas Jesus estava do lado de fora. E aí Jesus diz, eu estou à porta, eu bato. Se alguém aí dentro ouvir minha voz, eu vou entrar. Eu vou comer junto, eu vou entrar em aliança, eu vou entrar em intimidade. Eu vou comer com ele e ele vai comer comigo. E o que é esse eu vou comer com ele e ele vai comer comigo? Parece que o texto tá a mais, não é? Ora, mas se eu como com alguém, alguém está comendo comigo. Não é assim não. O judeu, na cultura judaica, não é assim não. A gente nunca pode esquecer que Jesus é judeu. E ele vai trabalhar os textos exatamente a partir desse entendimento. Então, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele. Você pode chegar na minha casa e eu colocar uma comida para você comer e eu ficar te olhando. E eu não comer com você.
Mas o que ele está falando? Eu cearei com ele. Eu, Jesus, entrarei em aliança com ele, mas ele precisa entrar em aliança comigo. Eu, Jesus, quero ter intimidade com ele, mas ele que está ali também precisa querer ter intimidade comigo. Por isso que o versículo diz, eu cearei com ele e ele comigo. Então, estou dando umas dicas, mas você que está aí, você pode agora mesmo, assim que acabar esse momento, já sentar e fazer o seu ensaio da sua primeira pregação, do seu primeiro sermão, se é que você nunca pregou. E se você já pregou, você vai fazer do jeitinho como a gente está já começando na primeira aula a te mostrar que não é uma coisa dificílima, não. Você precisa sentar, estudar um pouco, orar e pedir a direção do Espírito Santo, que é Ele que vai te ajudar, e dentro dessas técnicas, faz a introdução com um contexto, sempre o contexto. Pegou o texto, veja o que vem antes, veja o que vem depois. E veja os verbos, separe direitinho, arrume, faça o desenvolvimento. No final, na conclusão, você vai fazer o quê? Uma aplicação daquele texto para o momento atual, para as pessoas que vão estar ali ouvindo essa mensagem. Então, é isso. Quer ver um outro texto muito tranquilo? Eu gosto bastante desse texto. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Inclusive, eu trabalho isso quando eu dou aula de... Primeira aula de homilética, a pessoa já sai feliz da vida, porque diz, caramba, poxa vida, eu vou conseguir. E eu tive o prazer de ver uma pessoa que teve uma aula comigo e no dia seguinte trouxe para mim a pregação prontinha em cima de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Olha que tranquilo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Tá vendo? Por isso que eu digo, eu gosto de pregação assim no texto. Eu acho mais fácil do que uma pregação temática, como eu falei, vai falar sobre a paz. No texto eu acho bem mais tranquilo. Então, à medida que eu fui lendo, o que eu fiz? Fui separando nas vírgulas. Então, o que Paulo é? Servo de Cristo Jesus. E o que ele nos ensina? Primeiro, precisamos ser servos. Ele tem essa consciência. Segunda consciência que Paulo tem, ele é chamado, no caso dele específico, para ser apóstolo. Terceira consciência que Paulo tem, ele é separado para o Evangelho de Deus. Olha aqui, está pronto o desenvolvimento. Você faz uma introdução, falando de quem é Paulo, fala um pouco, se quiser fala um pouco da carta aos Romanos, contextualiza, vai para o desenvolvimento. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar através de Romanos capítulo 1, versículo 1? Que precisamos ter a consciência de que somos servos, de que somos chamados e de que somos separados. Uma pregação em 3 pontos. E faz a conclusão aplicando isso. Você pode colocar outros versículos de quem é chamado também de servo, de quem também tem a consciência de ser chamado, os outros discípulos, outros apóstolos, e de quem tem a consciência de que é separado, o que é ser separado. Tudo isso você fala no desenvolvimento. E aí na conclusão você aplica. Você que está aqui hoje, nessa noite, nessa manhã, você tem essa consciência, ou você quer ser servo, chamado e separado, para aquele que quer receber Jesus e para aquele que já recebeu, que está ali na igreja. Irmão, minha irmã, você tem essa consciência de que você é servo, de que você é chamado, de que você é separado e pronto, e está pronta a sua mensagem. Então, a homilética, às vezes a questão está no medo que as pessoas têm de ir ali para frente falar. Agora, se você
tenha consciência de que Deus te chamou para levar uma mensagem, para falar, então vem aqui, aprenda um pouquinho dessas técnicas, apure a forma como você fala, estude, leia muito, aumente seu vocabulário, mas o principal é isso, é você saber pegar um texto e conversar e apresentar e mostrar esse texto para as pessoas, mediado, é claro, pelo Espírito Santo de Deus, que vai falar através de você. Nunca esqueça isso. Êxodo 4:12. Deus disse a Moisés: abre a tua boca, sou eu que vou falar. Eu te ensinarei o que há de falar. E João 16:8. É o Espírito Santo que convence, é Ele que fala, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso precisa ficar claro. E para a gente fechar a questão essa aula, a questão da eloquência. A palavra eloquência vem do latim, já não vem do grego, vem do latim e tem a ver com locução. O que é locução? Locução é você falar. É aquilo que sai da sua boca. Então, a eloquência é a elegância no falar. É falar bem, garantir o sucesso da comunicação. Por exemplo, eu, Alessandra, eu estou estudando bastante Libras, treinando bastante. Então, para que eu possa... mas tem como ser eloquente em Libras? Tem. Eu preciso o quê? Eu preciso treinar muito vocabulário para que haja, ó, o sinal aqui, comunicação. Essa comunicação precisa ser efetiva e precisa ser eficaz. Então, para que um surdo entenda o que eu estou falando, eu preciso me esmerar nesse estudo, treinar. Tenho treinado todos os dias para que essa comunicação, e na verdade esse sinal é bem interessante, porque o que é a comunicação? É a relação entre aquele que fala, o locutor, da onde sai a locução, olha aí, eloquência. O locutor, de onde sai a locução, e aquele que vai receber essa mensagem, o receptor. Então, ó, comunicação, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então é importante, a eloquência é exatamente isso, tá? É o sucesso, é a elegância no falar, é o falar bem que vai garantir o sucesso da nossa comunicação. É a soma das qualidades daquele que prega, né? Não é gritar, não é pular, né? Não é fazer uma série de coisas no púlpito, nada disso. Você pode, como eu falei, faz parte da eloquência, você está falando num tom e de repente você aumentar um pouquinho para chamar atenção para aquilo. Ou então você está ali animado, no sentido real da palavra, animado pelo Espírito Santo de Deus, e aí você levanta um pouco a voz e fala, ou dá um sorriso, né? Ou dá um salto, mas que isso seja muito natural. Isso é obra do Espírito Santo em você. Não é você imitar alguém que faz desse jeito, não faça isso. Mas se aquilo veio de você, da voz ser levantada e você, né, ser animado ali naquele momento pelo Espírito Santo de Deus, faça. Não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso. Porque é o próprio Deus que vai estar falando, tá? E aí, essa elocução, da onde vem essa eloquência, é o meio mais comum para a comunicação. Então, a tua voz, que é o principal aspecto de um discurso, você tem que falar bem, você tem que articular bem. Por exemplo, eu estou aqui, mas estou com um microfonezinho aqui para que esse vídeo possa sair bem, e eu estou procurando, eu não estou, vamos dizer assim, você pode estar daí pensando assim, nossa, a Alessandra está tão à vontade ali falando, mas eu estou falando, então prestando atenção no que eu estou falando. Tem hora que eu falo mas por quê? Em alguns momentos eu fico à vontade, sou carioca, então vou falar tá.
mas quando vem a forma correta, aí eu vou para estou, está, e eu estou procurando fazer o quê? Articular bem as palavras, os plurais, tudo direitinho. Isso é treino, isso é homilética, isso é a arte, porque aí você começa a treinar. E aí a palavra vai vir do Senhor, o convencimento vai vir do Espírito Santo de Deus, mas a gente, na parceria com Deus, a gente vai procurando melhorar a cada dia, tá bem? Então é importante saber isso, ter essa consciência. É uma parceria. A minha parte é trabalhar nessa elocução, nessa eloquência, nessa forma como eu vou falar, é conhecer o meu texto, é estudar o meu texto e é trazer essa mensagem da melhor forma possível, é me esforçar, é me esmerar em fazer. O que é esmerar? É fazer o melhor que eu possa na hora que eu estiver trazendo uma palavra desse Deus que é melhor do que qualquer coisa que possa haver. A gente quer finalizar essa primeira aula, que é uma aula introdutória, só que você lembra, já tem exercício para você fazer. Apocalipse 3:20. E se quiser, faz também Romanos capítulo 1, versículo 1. Você já pode fazer o ensaio dessas duas pregações, tá bem? Lembrando que sua voz é importante. Então, tem dificuldade de articulação? Procura um fonoaudiólogo, procura alguém, procura falar. Fale na frente do espelho, fale mesmo. Se você mora com sua família, marido, esposa, pregue em casa para a esposa e ela fica lá assistindo. E uma dica, a esposa para o marido, a mãe para os filhos, a irmã para o irmão. Se você tem alguém em casa que more junto, pregue para essa pessoa, ensaie. Isso é legal. E ainda mais para quem está começando. Agora, se você mora sozinho, mora sozinha, é espelho mesmo. Vai para frente do espelho e começa a falar e pega o texto, leia o texto e vai treinando e vai falando. Isso também é um bom exercício. Uma dica importantíssima que eu uso comigo. Não estou usando agora porque está sendo gravado aqui na câmera. Mas o que eu uso? Quando eu vou pregar, eu levo o celular e eu gravo no áudio. Porque ali gravando no áudio, eu percebo o quê? Se eu falei tô, tá. Eu percebo se eu falei né. Eu percebo se eu articulei bem. E ali na gravação ali do áudio do celular, eu vou perceber uma série de coisas. Agora, é claro, se você tem a possibilidade das pessoas gravarem você em vídeo, aí você vai ver como é que você articulou, o que você falou e a sua postura. Como é que estava a sua postura? E se você está caidinho assim, você tem que, se ajeitar. Da próxima vez você vai perceber, você já vai ficar ligado. Aí sim você vai ficar ligado de que você tem que ficar retinho, direitinho, para que você possa falar da palavra de Deus. E aí você, sei lá, se você faz como eu, né? Eu só consigo falar movimentando as mãos. Já percebeu isso, né? Até por causa da Libras está influenciando isso muito. Eu já fazia isso, agora eu faço bem mais. Então, lembre, leve um celular para você gravar em áudio a sua mensagem, ou de repente alguém que for com você também pode gravar no celular daquela pessoa que vai te acompanhar e gravar a sua pregação. Isso também pode ser feito, tá? Então é importante isso. E aí você vai desenvolver a sua autocrítica. Poxa, aí você mesmo ou você mesma vai ver ali, isso aqui eu posso melhorar. Não é para você desanimar, poxa vida, lá, a Alessandra falou, eu errei. Não, é para você continuar, continua. É assim mesmo, ensaio e erro, até ficar da forma que te agrade, porque perfeito a gente nunca vai ser.
Não espere perfeição. Quando houver perfeição, você vai pregar lá em cima. E lá não precisa pregar, não. Lá a gente só vai louvar e cear junto com o Senhor. Porque aí lá é sinal de que a gente já ouviu essa pregação que tocou nosso coração e fez com que a gente chegasse lá na glória com o Senhor. Então, perfeito nunca vai ser, mas a gente pode ir melhorando cada vez mais, tá bem? Eu tive que vencer a minha própria voz. Minha voz é aguda, é agudíssima. E aí eu fui aprendendo a controlar respiração, tive que fazer uma série de coisas. Ela continua aguda, porque é o natural, mas as pessoas gostam. Eu costumo brincar, né? As pessoas me ouvem durante 1 hora, durante 1h30. E eu? E eu que me ouço o dia inteiro, se eu falar o dia inteiro. Então, você vai vencendo as suas dificuldades, porque dificuldades todos nós temos e perfeitos nós não somos, tá bom? Perfeito é só Deus. Então, grava a sua fala e faça os exercícios e aí depois a gente parte para a aula 2 desse curso de homilética. Fica aqui um abraço da Alessandra, que Deus te abençoe e que você fique firme. Fique firme, tá? A Libras é assim, fique firme e continue estudando com a gente nesse curso de homilética. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém.